Olá, pessoal, boa tarde. Bom, hoje a gente vai começar falando sobre o referencial pronominal, certo? Bom, para quem não sabe o que é um pronome, pronomes são aquelas palavrinhas que a gente utiliza para interligar as sentenças que compõem o texto também, e também para, na verdade, para a gente retomar alguma coisa que já foi dita antes, né? É um recurso para dar essa coerência ao texto. Então, ao invés de a gente repetir algo que foi falado anteriormente, né, a gente pode utilizar esses elementos, como os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, né, os pronomes relativos, os interrogativos, para justamente a gente fazer esses elementos de referência. Então, eles nos ajudam a levar o pensamento, né, do leitor de volta para algo que foi mencionado anteriormente. Assim, ligando as ideias, né, e tornando o texto menos repetitivo, como eu falei para vocês. Bom, os pronomes que a gente vai tratar hoje são os pronomes pessoais, né? I, you, he, she, it, we and they. Esses são os pronomes pessoais que nós chamamos de pronomes retos em língua inglesa, mas nós também temos os pronomes oblíquos, os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Eu vou mostrar uma tabela deles aqui também para vocês. E, além disso, vocês têm acesso a isso dentro daquele material que eu postei no Google Classroom, com os outros pronomes. Temos os pronomes demonstrativos, this, that, these, those, né, que é o singular e plural. Os pronomes relativos, who, that, which. E os pronomes interrogativos, who, what, and which. Vamos ver como cada um funciona dentro das frases. Tais elementos têm a função de levar o pensamento do leitor de volta para algo que foi mencionado anteriormente, eu já disse isso para vocês, ligando as ideias e tornando o texto menos repetitivo. Olhem só aqui o pronome pessoal he, né? John has a car. He drives to work. Então, em vez de eu falar John tem um carro, John dirige para o trabalho, e assim ficar repetitivo, eu utilizo o pronome reto para John, que seria he. Então, he faz referência a quem dentro desse bicho? Faz referência a John. Então, são palavras que substituem os substantivos. Então, eles antecedem, o antecedente do pronome é a palavra que ele substitui. Aqui, pronomes pessoais, geralmente se refere a algo, no caso do it, acho que vocês lembram das aulas de língua inglesa, que o professor falava, o it é esse pronomezinho aqui, que o professor falava, usa it para coisas e animais, né? Então, a gente sempre tem a ideia de que it vai ser sempre para coisas e animais. They, por sua vez, é o plural de it, terceira pessoa it do singular, terceira pessoa plural seria o they, e esse nós utilizamos tanto para pessoas quanto animais, né? Então, a gente tem esses três pronomes aqui como terceira pessoa do singular, he, she, it. O plural de todos eles é they. Essa aqui é a primeira pessoa, we, primeira pessoa do plural, you, segunda pessoa do singular e do plural, vai depender do contexto, e I, a primeira pessoa do singular. Outro exemplo, lions are opportunists. They prefer to eat without having to do much work. Oh my God. Much tá aí com erro de digitação. Deixa eu corrigir rapidinho. Much work. Então, they, no caso, está se referindo a os leões, né? Os leões são oportunistas, eles preferem comer sem ter que fazer muito esforço, né? Ou ter muito trabalho. Ok? Bom, essa é a tabela que eu falei para vocês. A gente tem os subject pronouns, ou pronomes retos, os pronomes objetos, né? Que, diferente dos pronomes retos, ou dos subject pronouns,
eles executam a ação, já o pronome objeto, ele sofre a ação. Então, vocês já devem ter ouvido ou lido a frase I love you, né? Qual é o nosso pronome reto aqui, o pronome sujeito que a gente fala? I, eu. Então, é esse aqui, na nossa tabela, correto? E quem é o pronome you aqui? Ele não vai ser esse aqui, ok? Ele não está como sujeito, ele vai ser esse aqui, ó. Ele está como objeto. Então, ele vai ser esse you aqui. Então, por isso que a frase inversa ficaria you love me, né? E aí vocês vão ter o me como objeto e o you aqui está como esse you aqui, que é o pronome sujeito, ok? E aí a gente tem o possessivo, my, your, his, her, its, our, your, their. A gente tem o pronome possessivo, esse é o possessivo adjetivo, o pronome possessivo é o mine, yours, his, hers. Não temos o its, que não é usado, né? Ours, yours, and theirs. E o reflexivo, né? Eu mesmo, você mesmo, ele mesmo. Que é o myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Bom, como eu falei para vocês, lá no capítulo 11 do livro que eu publiquei, que eu postei lá para vocês acompanharem as aulas, eles trazem também essa tabela para vocês com alguns exemplos. Os pronomes demonstrativos, eles geralmente se referem a substantivos. Então, a gente tem aqui this, that, these and those. This e that tratam-se de pronomes demonstrativos no singular. These and those no plural, certo? Qual a diferença do this and that? Que é este ou esse. A gente usa para substantivos que estão próximo da gente. Então, quando eu falo this book, este livro, o livro muito provavelmente está próximo a mim. That book, aí já é distante, né? Aquele livro. Então, eu estou falando de um objeto, de um substantivo que está longe de mim. These and those, a mesma coisa, só que é no plural. These books, eles estão próximos a mim. Esses ou estes livros. Those books, aqueles ou aquelas, alguma coisa, certo? Então, vamos ver aqui o exemplo. These pencils are mine. Estes pincéis são meus. Those, olha aqui, those are yours. Percebam que those, aqui, ele está fazendo uma referência aos lápis, porque eu não repeti na minha sentença a palavra lápis novamente. Então, estes pincéis é ótimo. Estes lápis são meus. Aqueles são seus. Então, aquele está fazendo referência ao lápis. Por isso que eu falei que, no início, os pronomes, eles fazem referência a algo que foi dito antes. Os pronomes relativos, eles ligam a orações e se referem a pessoas. Who e that. Animais e objetos, that e which, ou a lugares, where. Então, eu trouxe 3 exemplos. That's the teacher who está fazendo referência a quem? Professor, uma pessoa. Por isso que aqui, enquanto pessoa, a gente vai ter who ou that. Então, isso quer dizer que eu poderia substituir that's the teacher that. Poderia dizer assim também. Então, este é o professor que votou contra a proposição. That's the teacher that voted against the proposition. Ou, that's the teacher who voted against the proposition. Where, eu só vou utilizar para lugares. Isso é bem interessante porque
a gente tem a tendência, na língua portuguesa também, de usar esses pronomes relativos de forma não muito adequada, né? Quando a gente fala, por exemplo, ele fez um trabalho onde ele foi bem sucedido. Onde eu vou usar para lugares, né? Então, ele fez um trabalho em que ele foi bem sucedido, né? Então, que seria o that no inglês. E aqui where, onde, eu só vou usar se for algum lugar. Então, na frase que eu trouxe como exemplo, this is the place where, onde eu estudei ano passado. Ok? Então, where está fazendo referência ao lugar. Place. Who está fazendo referência a teacher, professor. Harry Potter is the book which changed my life. Então, Harry Potter é o livro que mudou a minha vida. Que faz referência a livro. Ok? O livro que mudou a minha vida. Então, como se trata de um objeto, olhem aqui em cima. Como se trata de um objeto, eu posso usar tanto that quanto which. Então, isso quer dizer que eu poderia trocar esse which por that. Então, that é o único pronome relativo que eu posso usar tanto para pessoa quanto para objeto. That's the teacher that voted against the proposition. Ou, Harry Potter is the book that changed my life. Ok? Os pronomes interrogativos, como o nome já fala, nós os utilizamos para fazer perguntas. Essa pergunta, obviamente, está relacionada a uma pessoa, um objeto, um animal, lugar, modo, etc. E são usados, como falei, para fazer perguntas. Primeiro exemplo, who, nosso pronome objeto. Desculpa, nosso pronome interrogativo. Who do you think you are? Quem você pensa que é, né, que você é. E aí, em inglês, a gente tem que repetir o sujeito. Quem você pensa que você é? O que você está fazendo? Então, aqui eu tenho referência a uma pessoa. Quem, né? Quem você pensa que você é? What, nós temos fazendo referência a uma, aqui, ação. Porque ele está perguntando, o que você está fazendo? Which color do you prefer? Red or yellow? Mais um errinho aqui. Nossa, tô fazendo esses slides dormindo, gente. What do you prefer? Which color do you prefer? Então, aqui, o which está fazendo referência a cor, né? Vermelho ou amarelo. Muitos perguntam qual é a diferença de which para what. Bem, what eu uso quando a resposta é muito ampla, ela não está dentro de um grupo específico. Exemplo, what is your name? Qual é seu nome? Há um mundo de possibilidades aí. Quando eu dou opções, que foi o caso dessa sentença aqui, que eu tenho a opção red e yellow, eu vou perguntar which, certo? Se eu tirasse esse red e yellow daqui, what color do you prefer? Aí sim, porque aí pode ser qualquer cor. Mas eu quero saber entre essas duas, red e yellow. Então, se a pergunta está dando opção, é o which. Se essas opções elas estiverem, mesmo que eu não coloque na sentença, mas elas estiverem claras, eu também posso usar o which. Quer um exemplo? A gente está falando sobre estou pensando em vestir uma roupa aqui, né? Tenho algumas camisetas aqui e eu jogo 5 camisetas em cima da cama e aí eu pergunto para o meu amigo, which do you prefer? Qual você prefere? Por mais que eu não diga na minha sentença as opções, está subentendido, né? Está oculto que ele só tem aquelas opções. Então eu vou usar which. E o where, assim como o pronome relativo aqui que a gente viu, where, ele também vai estar relacionado a um lugar. Where do you live? Onde você mora? Ok?
Não é difícil, só é questão de memorização. Então, vamos continuar. Agora com os marcadores discursivos, né? Os marcadores discursivos, eles geralmente são representados por conjunções, né? Eles são termos que também utilizamos para ligar orações, principalmente ligar ideias, né? Indicando como que essas ideias ou essas orações, elas se relacionam entre si. Então, através desses elementos de ligação, que são esses marcadores discursivos, a gente entende a pessoa que escreveu o texto, a gente entende com maior clareza a organização das ideias dessa pessoa que escreveu o texto, né? Elas consistem, portanto, como um importante recurso para a famosa coesão textual. E isso eu estava conversando com a professora de redação de vocês, e quando eu falei que eu ia falar hoje sobre um pouquinho sobre marcadores discursivos, ela falou, nossa, isso aí vai ajudar muito na redação. Porque justamente são elementos que ajudam você a manter essa coesão dentro do texto, essa organização de ideias entre as frases que a gente constrói, certo? Só que a gente vai ver isso mais relacionado, mais direcionado à língua inglesa. Mas por que se eu não vou escrever redação em inglês? Mas isso vai ajudar vocês a justamente entender o que o autor que escreveu o texto, né, como que ele organizou as ideias dentro do texto, ok? Se ele está contrapondo uma oração à outra, se ele está adicionando uma oração à outra. Então, a gente vai ver que os marcadores discursivos, eles podem sinalizar adição, contraste, causa-consequência, tempo, sequência cronológica e assim sucessivamente. Novamente, a gente vai ver alguns aqui, mas lá no livro a gente tem várias tabelas com vários exemplos de outros marcadores discursivos que vocês podem consultar, certo? Trouxe o primeiro marcador discursivo de adição. Então, ele dá a ideia de adição. Como já disse, adiciona uma coisa a outra, né? Uma ideia a outra, ou uma sentença a outra. Então, a gente tem em inglês and, significa e, que é o que todo mundo já deve conhecer. In addition, além disso, em adição, né? Also, também. Not only, não apenas, but also, mas também, etc. Lembrando, esses não são todos os marcadores discursivos de adição. Lá no livro, inclusive, tem mais exemplos de outros exemplos deles, ok? Como, por exemplo, furthermore, moreover, besides, as well, to, both, e aí vai. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe, his house is red and white. Então, eu sei que isso aqui está ligando a ideia, duas ideias sobre a casa, de que ela é vermelha e também ela é branca. Então, eu adiciono, ok? Peter is a photographer and also writes books. Então, Peter é um fotógrafo e também escreve livros. Então, aí eu estou adicionando essas duas profissões para uma mesma pessoa, para Peter. He not only plays the guitar, but also plays the violin. Então, ele não apenas toca guitarra, mas também o violino. Guitarra não, desculpa. Violão. O guitar é um falso cognata. Lembra dos falsos cognatos? Tá vendo como eles são cognata? Eles são terríveis. Engana até a gente que tá na estrada aí faz tempo. Então, he not only plays the guitar, ele não apenas toca violão, mas também toca violino. Então, adicionei esses dois instrumentos a he, né? A ele. Ok, até aí. Bom, contraste é justamente o contrário da adição. Enquanto a adição eu coloco as duas situações unidas, contraste eu coloco as duas situações em oposição. Alguns exemplos que eu trouxe para vocês é but, although, however, while, in contrast. E aí no livro tem bem mais, né? Yet, rather than, instead of,
nevertheless, despite, in spite of, still, yet, although, though, on the other hand, de novo aqui, while, whereas, unlike, differently from, e assim vai. Então, há várias maneiras, e é justamente isso que se trabalha na redação em língua portuguesa. Quanto mais sinônimos vocês souberem de marcadores discursivos, mais rico fica o texto de vocês no momento que vocês escrevem. Mesma coisa quanto mais marcadores discursivos vocês souberem na língua inglesa, muito aumentará, né, o range, a área aí de entendimento de qualquer texto de vocês, sejam eles mais formais ou menos formais. Vamos para os exemplos. I like ice cream, but I'm sick. Então, a ideia de gostar de sorvete se contrapõe à ideia de estar doente. Por quê? A gente entende que, muito provavelmente, essa doença deve ser uma cold, né? Um resfriado, ou uma flu, uma gripe, e a ideia de tomar sorvete e estar doente, ela se contrapõe, né? A gente tem um contraste. Então, por que é importante eu saber que but expressa um contraste? Porque eu já sei que ali eu vou ter duas ideias discordando dentro do texto. Aí, isso é uma estratégia que vai me ajudar a entender melhor o texto, as ideias que o autor foi apresentando, para encontrar a minha resposta certa, né? In contrast to Cuiabá, Curitiba has cold winter. Né? Em contraste a Cuiabá, Curitiba tem um inverno frio. Olha só, se é em contraste, ele não me disse que Cuiabá é quente. Mas lembra da inferência que a gente viu? Pela inferência, eu consigo perceber que Cuiabá muito provavelmente é quente. Então, se vier uma afirmação dessa, por exemplo, em uma pergunta no Enem, eu posso afirmar que Cuiabá é quente, sim, porque o texto me dá esse subsídio, por mais que não esteja escrito, esteja nas entrelinhas. I like teaching. However, teacher salary isn't good. Então, eu gosto de ensinar. Entretanto, mas, todavia, né, o salário dos professores não é bom. Ok? Então, gostar de ensinar é uma coisa. Salário ser ruim é negativo, né? Então, a gente tem mais uma vez o contraste. Só lembrando vocês que o but, ele significa exatamente a mesma coisa de however. A única diferença é que a gente vai, quando utilizar however, a gente vai ter que fazer um ponto. A gente vai ter que terminar a primeira oração, certo? Para colocar however, vírgula, teacher salary isn't good. O but, não, a gente já faz direto. Ok, só tem uma diferença em uso. E, obviamente, em formalidade. But é mais informal, however é mais formal. Marcadores discursivos com a ideia de consequência. Algo acontece, em consequência, outra coisa acontece. Em inglês, so, because of this, since, because. Aqui no livro a gente tem mais, deixa eu ver aqui. Temos therefore, thus, for this, for that reason, for this reason, consequently, as a result, since, because, so that. Que em português é por isso, portanto, uma vez que, porque. Então vamos para os exemplos. I was hungry, so I made a sandwich. Então, uma ideia aconteceu em detrimento da outra. Porque eu estava com fome, o que eu fiz? Um sanduíche. Certo? Elas nem se adicionam, elas nem se contrastam, elas têm uma relação de consequência. Se isso acontece, isso vai acontecer. Então, I was hungry, so I made a sandwich. Então, aqui, né? Eu estava com fome, então eu fiz um sanduíche. Por isso eu fiz um sanduíche. Portanto, eu fiz um sanduíche. Ok? The day was cold because it rained all night. Então, por que o dia estava frio? Porque
choveu a noite inteira. Então, porque choveu a noite inteira, o dia estava frio. Ok? Since I have no money, vocês devem conhecer essa palavra since, da expressão, por exemplo, I work at IFAC since 2015. Eu trabalho no IFAC desde 2015. Aqui, ele tem essa mesma ideia, mas há um sentido um pouco diferente, né? Já que, né? Já que desde que eu não tenho dinheiro, não fica estranho, mas já que eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar um carro. Então, como consequência, por não ter dinheiro, eu não posso comprar um carro, ok? Já que, ou porque eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar um carro. Alguma coisa nesse sentido. Eu não gosto de traduzir porque todos eles têm basicamente a mesma ideia. Lembra do valor semântico que eu falei para vocês? Embora eu não saiba exatamente a tradução, né, quando eu estou lendo um texto, eu sei o valor que ele tem, que é esse valor de trazer uma relação entre causa e consequência entre as orações ou ideias, certo? E aí, o que a gente vai usar no português, isso vai depender, obviamente, da estrutura, vai depender, enfim, do uso, qual que entra, que se encaixa melhor naquele uso, enfim, certo? Então, todos aqui, basicamente, portanto, por isso, uma vez que, já que, a fim de que, por causa de, ok? Sequência, que é aquela relação com o tempo, né? Então, eu trouxe os exemplos. While, nowadays, before, after, when. Enquanto, atualmente, antes de, depois de, quando. Inclusive, now também, nos textos aparecem muito. Now, vocês sabem que é agora, né? Mas não estranhe se num texto aparecer now como atualmente. Ok? Now, woman can vote. Agora a mulher pode votar, né? Então, esse agora que significa atualmente, nos dias de hoje. Então, now também entra nessa lista. Temos alguns outros exemplos, como firstly, ou first, secondly, ou second, né, que é primeiramente, segundamente, nem sei se existe em português, mas em inglês existe firstly, primeiramente, segundamente, terceiramente. E é importante vocês entenderem que quando a gente usa first, vou escrever aqui para vocês entenderem melhor. Eu tenho que usar second, third, para ir apresentando a sequência das minhas ideias, ok? Eu não posso começar com first, depois falar secondly, por exemplo, né? Aí fora da estrutura que eu estou utilizando no meu texto. Então, se eu usar secondly, eu tenho que usar firstly, thirdly, né? Transformando em um advérbio, que é primeiramente, segundamente, terceiramente, ok? Então, ele é para justamente nessas ideias de ordem, de sequência, que acontece primeiro e o que acontece depois. Vamos ver o exemplo. I went there when I was a child. Né? Eu fui lá quando eu era uma criança. Então, eu estou fazendo uma relação de tempo dessa oração, que é o que aconteceu, e quando ela aconteceu, certo? A situação em que eu estava quando ela aconteceu. While dá a ideia de ao mesmo tempo, né? Enquanto eu estava na Itália, eu fui ver meus parentes, certo? Os familiares. After, depois, né? Depois de adicionar leite, coloque um pouco de açúcar também. Coloque açúcar também. Né? Então, geralmente esse aqui, ó, after, before, then, que é o then, opa. O then, que é o then com then, quer dizer depois. A gente encontra muito em manual de instrução,
receita. Lembra quando eu falei para vocês a importância do reconhecimento do gênero? Porque eu já vou esperar certos tipos de palavras. Se eu estou dando orientações e que vem uma sequência do que deve ser feito, como no manual de instrução ou numa receita, eu vou já esperar palavras como essa. After, before, then, finally, né, que é finalmente, para me dar essa ideia de sequência. Exemplificação. For example, que é o mais utilizado. Such as. Tem um também que é for instance. Não sei se você já ouviu falar. Em português também existe. Por instância. Né, quando eu quero dar um exemplo. Mas isso é bem informal. Vamos para a frase. That money is to cover costs, such as travel and accommodation. Então, eu já sei que travel and accommodation está exemplificando esses custos. Aquele dinheiro é para cobrir os custos. Que custos são esses? Aí ele vai exemplificar. Tais quais, né? Tais como viagem and accommodation, né? Viagem e acomodação. Poderia trocar por for example? Poderia. That money is to cover costs, for example, travel and accommodation. Eu não troquei aqui em cima, não é exemplificação aqui, é, na verdade, de conclusão. Eu tenho como conclusão, in summary, to sum up, tem vários outros exemplos lá no nosso livro. In short, finally, to sum up. To sum up o que é aqui? Finalmente, em resumo, é justamente aquela palavrinha que vai me dizer a última ideia da situação, seja ela um resumo ou uma última revisão do que foi falado. Então, vamos ver o exemplo. To sum up, for good health, you must do exercise 5 times a week. Em resumo, para uma boa saúde, você deve fazer exercícios 5 vezes por semana. In summary, I don't like him. Finalmente, eu não gosto dele. Então, a conclusão que ele tem é que ele realmente não gosta dele. Para dar ênfase, similarly, correspondingly, então, da mesma forma. Exemplo, the cost of living in the city is more expensive, but salaries are supposed to be correspondingly higher. Então, o custo de viver na cidade é muito caro, mas os salários deveriam ser correspondentemente ou da mesma forma mais altos. Ok? Então, está dando ênfase que os salários deveriam ser mais altos. Da mesma forma. Afixos. Bom, o que são os afixos? Afixos são aquelas palavrinhas, são aquelas partículas ou letras, ou grupo de letras, que vem antes ou depois do radical para criar novas palavras. Ok? Antes ou depois, por quê? Porque antes do radical, ou seja, no começo, nós chamamos de prefixo. No final, depois do radical, depois da raiz da palavra, nós chamamos de sufixo. Olhem esse exemplo aí. Eu peguei a palavra comfort, certo? A raiz comfort, conforto, e transformei numa outra palavra. Uncomfort, desconforto. Uncomfortable, desconfortável, certo? Então, eu adicionei tanto um prefixo aqui, quanto um sufixo, certo? Nesse radical, nessa raiz, para que eu transformasse em uma outra palavra. Geralmente, nós utilizamos sufixos, aliás, exatamente, nós utilizamos sufixos para mudar a classe da palavra, certo? Transformar um substantivo em adjetivo, em verbo, em advérbio, e assim sucessivamente. Vamos ver aqui como que isso... Okay. É muito importante porque facilita a identificação de novas palavras, em consequência, a compreensão durante o processo de leitura. Se eu conheço o radical e eu sei qual é a função de cada prefixo e fixo,
eu vou conseguir aprender várias outras palavras em inglês, sem necessariamente ter que gravar cada uma, ou memorizar, ou aprender cada uma delas de forma isolada, certo? Os prefixos, eles têm funções definidas, certo? Que nem eu falei, os sufixos a gente utiliza para criar substantivo, adjetivo, advérbio, tarará. Os prefixos, eles dão alguma nova ideia àquela palavra. Nós temos aqui um exemplo, prefixo de negação. Eu trouxe 2 exemplos, o this e o am, né? Primeira frase. Do you disapprove of advertisements for cigarettes? Então, a nossa raiz é approve, aprovar. Disapprove, desaprovar, ou seja, não aprovar, negar a aprovação. Né? Então, você desaprova propagandas para cigarros? A segunda sentença, I had to leave the job because my boss was impossible. Então, eu tive que deixar o trabalho porque, bom, possible, possível, vem de possibilidade, né? Impossible, impossível. E aí é o mesmo radical, não, é o mesmo prefixo que a gente tem na língua portuguesa, o in, né, de impossível, ok? Então, esses dão, né, eles adicionam a negação nas nossas palavras. Tem o eu também, né? Por exemplo, legal, ilegal. O eu também é igual ao do português. O IR também igual ao do português. Por exemplo, regular, irregular, né? Que dá o sentido de negação também às palavras. Prefixos de demais, em excesso. É o over. Toda vez que vocês verem over alguma coisa, quer dizer que é demais, ok? E esse mais é em excesso. Não é que é bom, não. É acima do que é esperado. Então, vamos ver aqui o exemplo. He looks exhausted. Né? Ele parece exausto. They're overworking him. Então, eles estão... como que eu vou traduzir? Eles estão fazendo com que ele trabalhe demais. Entendem? Eles estão fazendo ele trabalhar demais. Demais em excesso, além da conta. Segunda frase. We all tend to overuse certain expressions. Se eu não tivesse destacado aqui, vocês iam achar uma palavra completamente diferente. Mas, na verdade, trata-se da palavra use. O que é use? Cognata. Usar. Então, we all tend to, nós todos tendemos a usar demais, ou overuse, usar demasiadamente certas expressões, além da conta, além do esperado. Esse prefixo aqui é menos que o necessário, menos que o desejado. É exatamente o oposto de over. Então, o que é estimate? Estimar, né? Under tá para o sub, em português. Never underestimate your enemy. Nunca subestime seu inimigo. Ok? They're ridiculously underpaid. Paid é o passado de pagar, pagos, né? Aqui é o particípio, na verdade. Então, eles são ridiculosamente, nem sei se essa palavra existe em português, ridiculamente, eu acho. Eles são ridiculamente subpagos, como pagos abaixo do que eles deveriam receber, né? Eles são, enfim, pagos realmente muito... São os professores aqui, né? Nós, classe de professores. Nós somos ridiculously underpaid, né? Pagos abaixo do que nós realmente deveríamos receber. Erro. Acho que erro em português, como é que seria? Não sei se eles estão em português, mas o erro é justamente... vamos ver a sentença, vocês vão entender melhor. Your luggage was misdirected to a different airport. Sua bagagem foi direcionada de forma errada para um aeroporto diferente.
Eu não sei. A professora Edilene tá aí online? Tá acompanhando? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que não. Acho que não, senão ela teria respondido já. Não, eu queria perguntar para ela se há algum desse em português, né, de erro. Prefixo que dê a ideia de erro. Mas, enfim, em inglês, nós temos um aí. She was accused of professional misconduct. Conduct, cognata, significa conduta. Então, ela foi acusada por mal conduta. Acho que é mal conduta. Nesse caso aqui vai ser mal conduta, né? Então, ela foi acusada de mal conduta profissional. Lembra aqui, ó, preposição eu tiro, da segunda aula. Preposição eu tiro, e aqui eu tenho um grupo nominal, em que o meu núcleo é misconduct, e o meu modificador, professional. Mas isso já é aquela outra aula. Só para vocês verem porque eu traduzi de trás para frente aqui. Ela foi acusada de mal conduta profissional. Conduta errada, né? Novamente, erro, conduta errada. Já os sufixos, ou seja, aquelas que vão depois da raiz da palavra, elas vêm para modificar a classe gramatical dessa palavra. O que é classe gramatical? Verbo, substantivo, adjetivo, advérbio. Então, eu vou transformar substantivo em verbo, verbo em substantivo, adjetivo em advérbio e assim sucessivamente. Então, quais são aqueles que transformam as palavras em verbo? Gente, isso aqui, se vocês olharem lá no livro, vocês vão ter outros exemplos, mas ainda assim, não é regra fixa. Fixa, ok? Isso quer dizer o quê? Não são todos os verbos que vão ter essas terminações aqui. Apenas os verbos que se originam de substantivos. Ok? Então, por exemplo, palavras simples tem que gerar um verbo, simplificar, que é o nosso caso aqui do primeiro exemplo. Could you simplify what he said? Você poderia simplificar o que ele disse? Segunda, let's modern. Modern, um cognata maravilhoso, vem de moderno. Então, let's modernize the house. Vamos modernizar a casa. Então, no português, a gente faz isso colocando o sufixo AR, ER ou IR, né? Que são os nossos verbos no infinitivo, que é beber, dirigir, trabalhar, ouvir, né? Amar, ir. Então, assim a gente transforma palavras em um verbo, né? Quem nunca viu a expressão vamos googar, é pesquisar no Google, já está virando um verbo, inclusive. Em inglês já é um verbo. To Google já é um verbo. Virou o verbo to Google. Verbo como ação significa pesquisar no Google, certo? Então, o simplify, modernize, a gente transformou o modern, que era moderno, um adjetivo, em verbo, que é modernizar. Simplify, simple, que é um adjetivo simples, em simplificar no verbo. Formador de advérbio. Mas, professor, não lembro o que é advérbio. Assim como os adjetivos são palavras que dão característica aos substantivos, exemplo, casa grande, grande, adjetivo, dando característica a quem? A casa, que é um substantivo. Os advérbios, eles dão características aos verbos. Como assim, professor? Vamos ver essa primeira sentença. Could you speak more slow? Eu já sei que slow é devagar. Slowly, vagarosamente. Esse li está para o mente em português. Calmamente, vagarosamente, lentamente, suavemente, aí os da vida. Então, ele está dando característica a quem? Quem que é slowly, vagarosamente? É o sujeito, você? Não, é a ação.
Por isso que eu falei que ele dá característica ao verbo. Could you speak? Você poderia falar mais vagarosamente ou lentamente. Então, a ação que está sendo modificada pelo advérbio. Não é falar, simplesmente falar. É falar lentamente. Ok? He lives happily with his wife. Então, happily está dando característica ao verbo, viver. Ele vive com sua mulher, mas ele vive como com a mulher, por isso que é um advérbio de modo, né? Ele vive de que modo? Ele vive com felicidade. E aí, ele pegou o adjetivo happy, que vocês conhecem, e transformou nesse advérbio happily, que seria como se fosse um felizmente. Mas felizmente a gente não usaria no português nesse caso aí. Ele vive felizmente com sua mulher. Não daria certo. Mas a ideia de ele vive com felicidade, ele vive feliz com sua mulher. E aí a gente usaria a palavra feliz aí. Ok? Por mais que seja um advérbio. Para formar substantivo, ou seja, para dar nome a coisas. A gente tem, por exemplo, interview, que é entrevista. Quando eu coloco esse sufixo aqui, eu transformo no entrevistado. Né? The interviewee was very relaxed. O entrevistado estava muito relaxado. Já quando eu coloco ER, eu transformo ele no ador. Ador? Como assim ador? No entrevistador. Né? O entrevistador must make appropriate questions. Né? O entrevistador deve fazer perguntas apropriadas. Isso eu posso fazer em vários verbos. Por exemplo, work. Verbo trabalhar. Quando eu coloco worker, eu transformo ele no... Lembra que é o ador que eu falei para vocês? Trabalhador. E assim vai. Bom, it's important to get a good education. O ation da vida, que o povo até bagunça, né? Quando você está falando de inglês, tudo é ation. Solicitation, education, variation, addition, e aí vai. Esse é o ação em português. Né? Então, é importante ter uma boa educação. It's important to get a good education. Próximo, a secretary would be a good addition to your staff. A gente pegou aí o verbo add, que significa adicionar. Vocês já devem ter visto essa palavrinha aí na rede social de vocês. Adicionar, add. E aí, se isso aqui é o são, vai ser a adição. Então, uma secretária seria uma boa adição aos seus funcionários, né? Ao seu staff, aos seus funcionários. Então, seria uma boa aquisição, uma boa adição, uma boa ajuda aí dentro dos funcionários. Her friends take advantage of her generosity. O ET é o dade em português. Vamos pensar aqui na palavra city, ou city, cidade. University, universidade. Enfim, é o dade da vida. Her friends take advantage of her generosity. Então, seus amigos tomam vantagem da sua generosidade. Né? Our country needs an honest government. O nosso país precisa de olha só, temos aqui um grupo nominal, palavra principal, governo, e aí a gente tem aqui para trás os modificadores, né? Nosso país precisa de um governo honesto. Government. Formar adjetivo, ou seja, aquelas palavras que dão característica ao substantivo. Lembrando que os adjetivos sempre vêm antes do substantivo em língua inglesa. Então, a C24 Horas é daily newspaper. É um jornal diário.
Então, aqui eu não vou traduzir como diariamente. Por quê? Porque aqui a gente está falando de adjetivo, não estamos falando de advérbio. Quando é advérbio, que é o mente da vida, ok? Então, a 24 horas é um jornal diário. E aí, lembrem-se, grupo nominal, primeiro newspaper, depois diário. Here we have monthly tests. Aqui temos testes, aqui estão, né? Aqui temos os testes mensais. Transformei a palavra month, que é mês, em mensal, que é o adjetivo. Brazil has more than 10 national newspapers. O Brasil tem mais que 10 jornais nacionais. That offer was irresistible. Isso aqui é o da vida. Irresistível. Usável. Usable. Usable. Usável. Possible. Possível. Né? Tudo véu. Irresistible, irresistível. Então, aquela oferta foi, verbo to be no passado, irresistível. He's a very careless driver. Isso aqui é um sufixo que ele dá a ideia de, claro, adjetivo, mas de falta, de sem alguma coisa. Então, care quer dizer cuidado. Então, ele é um motorista, vem aqui para o núcleo, vai voltando, sem cuidado ou descuidado, né? Já que o adjetivo é descuidado, né? Ele é um motorista descuidado, que não tem cuidado. Já esse aqui é o oposto, é o que tem, mas também é um adjetivo. Be careful, seja cuidadoso when you drive. Quando, olha lá o nosso, como é que é o nome? Até eu esqueci agora. Nosso pronome. Ok. Até aí. Tá tudo certo por aí? Tudo certo, professor. Não escreveu nada no chão. Bom, e por que a gente vai trabalhar, eles separaram aqui no livro, os sufixos ing e ed de forma separada? Porque esses aqui, eles influenciam demais, demasiadamente nas palavras. Eles são bem especiais na língua inglesa. A gente já viu que o acréscimo de prefixo e ou sufixo influencia a classe gramatical da palavra. Peguei o verbo to teach, que é o verbo ensinar, acrescentei aquele ER, lembra do ador, que eu falei para vocês? Trabalhador, entrevistador, virou um ensinador. Quem é um ensinador? Professor. Então, a gente tem aí o substantivo teacher, que é o professor. To teach é o verbo ensinar. Traremos os sufixos ing e o d separadamente porque possibilita a formação de diversas classes gramaticais, ou seja, o ing pode ser um verbo no gerúndio, pode ser um substantivo, pode ser um verbo no infinitivo, pode ser um adjetivo. O ed pode ser um verbo no infinitivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, e aí vai. Okay? Então, eles têm várias funções, podem, dentro de uma mesma sentença, expressar várias funções. Vamos começar pelo ing, naquela forma que vocês já conhecem desde lá do ensino fundamental, que é a forma do gerúndio, certo? Que é o ando, endo e indo no português. Andando, bebendo, dirigindo, que é aquela oração, aquela ação que acontece de forma contínua no momento da frase. Eu estou andando, ele está trabalhando. Então, vamos ver aqui o exemplo. He's working hard on his project. Né? Ele está trabalhando duro no seu projeto. Então, aqui a gente tem como verbo trabalhando, na forma
do gerúndio. Esse daí todo mundo já sabia, eu espero. Mas ele também pode significar, pode estar na função de substantivo, ou seja, nome de alguma coisa. Vamos ver aqui. Quando precedido de adjetivo, advérbio ou artigo, e, em alguns casos, quando inicia orações. It's your turn to do the cleaning. Ó, eu tenho aqui um artigo. Se eu tenho um artigo, depois do artigo, ou a, os ou as, sempre vai vir um substantivo, certo? Então, eu tenho o verbo limpar, que é o verbo to clean, limpar. Eu coloquei o ing para transformá-lo na limpeza, o substantivo, o nome da coisa em si. Então, é a sua vez de fazer a limpeza. Tá vendo a importância da gente estudar isso aqui? Porque no texto, se você acha que ing é só gerúndio, você já vai traduzir tudo assim. É alguma coisa limpando. Não é limpando aqui, é limpeza, ok? Bookings, só para fazer a cabeça de vocês explodir um pouquinho, to book é também um verbo, que é o verbo reservar. Por isso que a gente tem o site booking.com, que é reservas.com, ok? Então, to book também é reservar. Book sozinho, livro. E booking, com ing, reserva. Então, bookings are still available for that flight. Aqui a gente tem um sujeito. Um sujeito não pode ser, né, aqui, antecedido, né, como colocou aqui, ó, precedido de adjetivo, advérbio, artigo, em alguns casos, quando iniciam orações. Quando iniciam orações. Está no início da oração, substantivo. Reservas ainda estão disponíveis para aquele voo. Reservas ainda estão disponíveis para aquele voo. Então, reservas, substantivo. Como infinitivo, por quê? Tem alguns verbos que eles pedem que o próximo verbo no infinitivo venha acompanhado de ing. Esse é o caso do verbo stop. I stopped smoking last year. Eu parei fumando? Não. Eu parei de fumar ano passado. E aí está a diferença de I stopped smoking para, olha aqui em cima, I stopped to smoke. Qual a diferença de I stopped smoking para I stopped to smoke? Eu parei para fumar. Então, parei alguma coisa que eu estava fazendo para fumar. Aqui embaixo, I stopped smoking. Eu parei de fumar. Ok? Então, smoking está no infinitivo. E também depois que eles vêm, depois de alguma preposição. Todo verbo depois de uma preposição, ele tem que acrescentar o ing, ok? No infinitivo. Então, she had difficulty in accepting his explanation. Ela teve dificuldade em aceitar, infinitivo, sua explanação. A explanação dele, né? De algum homem, porque é his. Ok? Adjetivo. Quando eles vêm antes de um substantivo, obviamente, né? Então, a gente tem aqui, ó, grupo nominal. A promising future. Núcleo. Future, futuro. Que futuro é esse? Promissor. Adjetivo. Então, aquela garota tem um futuro promissor. Não tem nada de prometendo. Vocês estão vendo, né? O ing não é só gerúndio. Agora o ed, como passado, que também é aquela forma que todo mundo já conhece, que a gente tem lá nas aulas do simple past, passado simples. Ah, põe ed e o verbo vai para o passado. Uhum. Então a gente tem aqui. He worked hard on his project. Ele trabalhou no passado. Ele trabalhou duro no seu projeto.
Mas também pode ser um adjetivo. Olha só. Quando se refere a um substantivo. Novamente, preposição aqui, grupo nominal aqui, meu núcleo, paper. Então, vamos lá. Este jornal é feito de papel. Que papel é esse? Reciclado. Então, é o substantivo, o adjetivo do substantivo papel. Não é qualquer papel, é o papel reciclado. Particípio. Particípio, no inglês, é a terceira forma do verbo. A gente tem o verbo no presente, o verbo no passado e o verbo no particípio. E o verbo do particípio, ele é usado ou com o verbo to be ou na forma do presente perfeito. No presente perfeito, a gente usa o auxiliar have. Então, vamos ver depois de um verbo to be. Aqui a gente tem o verbo to be are. Algumas pessoas are influenced. São influenciadas by other factors, por outros fatores. Aqui a gente já tem o had, que é o passado, é o auxiliar do passado perfeito. Ela tinha estudado. Então, aqui a gente tem o estudado no particípio. Ela tinha estudado muito para o teste. Gente, lembrando que tudo isso são direcionamentos que eu estou dando para vocês. Não se desesperem, dizer assim, meu Deus, não estou entendendo nada. São direcionamentos que eu estou dando. Lá no livro vocês vão ter mais explicação. Peguem esses termos, pesquisem no YouTube, vejam outras videoaulas, vejam outras tabelas de exercício, além daquelas que tem no livro, para praticar. E aí tudo vai começar a fazer sentido para vocês, ok? Bom, o último tema de hoje, faltam 10 minutinhos, é os graus de adjetivos e advérbios. Por que são esses graus de adjetivos e advérbios? São os comparativos e os superlativos. Reconhecer comparativos e superlativos permite ao leitor perceber como o autor estabelece comparações, seja ela de igualdade, superioridade ou inferioridade, entre os elementos expressos no texto. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Your brain is faster and more powerful than a supercomputer. Seu cérebro é, aí a gente tem aqui o comparativo, mais rápido, mais poderoso do que um supercomputador. Então, eu estou comparando. Nesse caso, é um comparativo de superioridade. Mais rápido e mais poderoso. Quando comparamos duas pessoas, objetos, ações, eventos, conceitos, etc., e dizemos que um é superior ou inferior, quando é inferior, a gente vai usar less. Tá? Quando é superior, a gente usa more. Mais, more. Menos, less. Ao outro, em relação a uma característica, usamos o adjetivo em sua forma comparativa. No exemplo citado, a forma comparativa do adjetivo fast, fast, significa rápido. Tem o sufixo er e o adjetivo powerful é precedido por more. Your brain is faster. E aí já powerful vem com more. Por quê, professor? Porque a gente tem duas regras. Primeira, se o adjetivo tiver apenas uma sílaba, eu só acrescento er. Eu quero dizer que o meu computador é maior do que o seu celular. My computer is. Qual é o adjetivo? Big. Então, big só tem uma sílaba. Então, eu vou acrescentar, repete a última consoante e acrescento er, que nem ele me ensinou aqui, ó. Acrescento er. Então, my PC is bigger than, do que my cell phone, né, que eu falei? Meu celular, do que my cell. Certo? Porque se trata de um adjetivo curto, que a gente chama. Porque ele só tem uma sílaba. Já powerful, ele é um adjetivo com mais de uma sílaba.
powerful, 3 sílabas, certo? Então, nesses casos, não dá para eu simplesmente acrescentar uma R aqui no final, porque ele vai ficar muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a palavra more antes dele. Por exemplo, no adjetivo beautiful, que é bonito, né? She is more beautiful than, do que alguém aí, sei lá. Ela é mais bonita que, certo? Agora, se for curto, tall, que é o adjetivo alto, vai virar taller, mais alto, ok? Esse é o comparativo. O superlativo, ele é usado quando destacamos uma pessoa, objeto, ação, evento, conceito, etc., como superior ou inferior, e aí eu vou usar the least, a todos os outros do mesmo grupo. Então, é uma forma de comparação? É uma forma de comparação. Mas eu não comparo diretamente um com o outro, que nem eu falei, ela é mais bonita do que alguém, ou o computador é maior que o celular, não estou comparando dois específicos. Eu vou tirar como o maior do grupo. Quer ver o exemplo? She is the tallest. Lembra da adjetivo tall que eu usei lá no slide passado? Alta. Ela é mais alta, não agora. Ela é a mais alta. Né? Ela é a garota mais alta na sala. Ok? E aí eu vou usar tallest. Vou usar esse est aqui. Já no adjetivo grande, aquela mesma regrinha. Adjetivo com mais de uma sílaba, em vez de usar a terminação EST, eu vou acrescentar essa estrutura aqui, ó. The most, a mais. Ela é a mais bonita garota na sala. É claro que fica estranho assim, a gente tem que reorganizar, lembram? Então, ela é a garota mais bonita da sala. E a última sentença é um superlativo de inferioridade. They are the least intelligent friends I have. Eles são os amigos menos inteligentes que eu tenho. Ok? Então, eu vou usar aí a estrutura the least. De igualdade, é muito fácil. Eu uso as, e não me importa se o adjetivo é curto ou se ele é longo. Ou seja, se é uma sílaba ou se ele tem mais de uma sílaba. Sempre vai ser as. Olha só. As. Então, eu tenho. Ela é tão alta quanto as outras garotas na sala. Eles são tão inteligentes quanto os amigos que eu tenho. Então, eu estou comparando, mas dando uma igualdade entre essas comparações. Então, observa a construção com dois comparativos. Nós a usamos quando queremos dizer que uma coisa depende da outra. Também essa estrutura aqui. Vocês viram que sooner é mais breve, né? Então, essa estrutura aqui, quanto mais breve, melhor. Ou, como a gente fala em português, quanto antes, melhor. The longer, quanto mais eu espero, mais paciente eu fico. Né? Então, é aí colocando uma oração com dependência da outra. Lembrando que tudo isso, pessoal, vai ajudar vocês dentro de um texto, no sentido de reconhecer as ideias apresentadas dentro do texto. Se ele está comparando, se ele está colocando alguém superior a alguém, alguma coisa superior a outra, se aquilo está como um adjetivo, é uma característica, tudo isso parece um emaranhado de coisas, mas que são extremamente essenciais para você entender um texto em inglês. Agora vamos rapidão, porque eu só tenho 2 minutos, e não vai dar tempo, de fazer pelo menos uma correção de uma questão aqui em língua inglesa. Esse aqui traz um poema do Enem de 2012, tem 8 anos já isso aqui, né, e é um poema de 1994, pelo menos da publicação que foi retirado, né. Bom, não, ela é bem antes, ó, porque a pessoa escreveu em 1932, é um poema de 32, na época ali da segregação. Aí vamos ativar o conhecimento prévio, lembra da estratégia do conhecimento prévio. Vamos pensar aqui, o que acontecia em 1932 nos Estados Unidos? Prática racista, palavra-chave aqui, ó.
prática racista. Era o quê? A época da segregação racial nos Estados Unidos, né? Lá para o século XIX. E aí, a pergunta é, no poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de... Então, a gente tem que identificar qual o sentimento que a personagem está expressando nesse poema, certo? Bom, vamos para as palavras que eu já conheço. Sing America. Ó o comparativo aqui. I am the darker brother. Eu sou o irmão mais negro, mais escuro. Lembra do darker, o ER no final, para dizer que é mais? Então, eu sou dark, todo mundo deve saber, Darth Vader, né? Escuro, negro. Então, eu sou o irmão mais negro. Ok. Ó, eles me mandam para comer na cozinha. Quando a companhia vem... But I laugh. Mas eu rio, né? E aí eu como bem. E cresço forte. Amanhã eu estarei na mesa quando a companhia chegar, né? Quando a companhia vier. Ninguém vai ousar dizer para mim, vá na cozinha. Então, além disso, eles vão ver quão bonita eu sou e terão vergonha. Eu também sou a América. Então, a ideia que a gente tem ali daquela época é que só quem fazia a América, a superpotência e o poderio que era, seriam apenas os brancos, né, que viviam naquela época. Tá, então vamos ver aqui as alternativas. Coragem pela superação, vergonha pelo retraimento, compreensão pela aceitação, superioridade pela arrogância, resignação pela submissão. Bem, o texto, ele não parece nem um pouco submisso, né? Na verdade, ele está bem confiante de que um dia ele vai estar lá na mesa e vão perceber o quão bonito ele é, inclusive vão ter vergonha, né, em reconhecer que ele também é América. Então, a arrogância, eu não vi aqui, questões de arrogância, de superioridade, ele não se coloca superior aos outros, na verdade, ele só se coloca igual, né? Compreensão pela aceitação, a vergonha aqui pelo retraimento eu também não vi. Ele não sentia vergonha por ser quem é, porque ele menciona, inclusive, que ele ri, né? I laugh. E aí eu como bem e cresço forte, né? Ele coloca. Então, compreensão pela aceitação, ele aceita a condição dele de subordinado. Ele dá justamente o contrário. Ele traz essa ideia de coragem e de superação. Então, a resposta certa seria a letra A. Obviamente, quando a gente tem um gênero como poema, a gente tem um desafio a mais aí, porque além de você ter que fazer aquela decodificação mesmo do que está escrito, você tem que ter esse poder de interpretação do que o poema trata, né? Do que a ideia que o poema quer passar, ou a ideia que você entende desse poema. Ainda mais um poema tão rico, historicamente falando, como esse. Certo? Vamos ver se dá tempo para mais uma, acho que dá. Bom, vamos à pergunta. Aproveitando-se de seu status social e da sua possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos. Olha, ele já trouxe para a gente as palavras-chave. Lembra que eu falo para vocês sempre? Love, power, peace. Que significa, respectivamente, amor, poder e paz. Para justificar sua opinião de quê? Tá, vamos lá para o texto. When, a gente acabou de ver na nossa aula, lá no... Eu sempre esqueço os termos, gente. Lá no... Não é marcador discursivo. Na referência pronominal, a gente viu que when faz referência ao tempo, ou seja, quando. Quando a palavra-chave, poder
do amor superar o amor pelo poder, o mundo saberá o que é paz. Então vamos para as alternativas. A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens? Não é isso que ele fala. Quando o amor, aliás, quando o poder pelo amor superar o poder, o amor pela paz, desculpa. Ai, confundi tudo. De novo. Quando o poder pelo amor superar o amor pelo poder, o mundo saberá que é paz. Então, essa primeira não cabe. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Deve ser menor. E ele usa a palavra superar, ultrapassar. Então pode ser essa daí. Vamos por eliminação, deixa ela aí. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. Fora da casinha. O amor pelo poder é capaz de resumir cada vez mais as pessoas. Desunir cada vez. Não, fala nada de união, não. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Não, ele não fala deixar de existir, ele fala de ultrapassar. Então é aquela mesma. Né? O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. É, gente, muito fácil, né? Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Só estudar agora. Ah, falar nisso, mais uma dica. Vocês sabiam que foi uma informação que o professor da escola, meu Deus. Enfim, quando eu lembrar eu falo para vocês. Ele falou que as alternativas de inglês e espanhol, elas são, obviamente, a letra correta, elas são as mesmas. Ou seja, mesmo que você tenha escolhido espanhol, se tiver em dúvida, dá uma olhadinha no inglês e confirma se aquela letra é a correta mesmo. Porque as questões são as mesmas, né? 91 a 95 de todas as provas. Então, você só simplesmente vai para que você quer resolver. Mas o gabarito é o mesmo das duas provas. Então, é uma dica que eu dou aí para vocês quando estiverem fazendo a prova. Vamos para a última, que acho que dá tempo. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamento. Ele já me dá o gênero. É um cartoon, né? Comportamentos humanos e assim oportunizar a reflexão sobre nossos comportamentos e atitudes. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a... Gente, essa questão aqui, ela é complicadinha, por quê? Porque além de você ter que saber o signo linguístico, você também tem que saber variação linguística. E o que é variação linguística, professor? É aquilo que a gente fala ou escreve. Aqui, no caso, está escrito, mas é representando a fala da personagem, né? É aquilo que a gente fala fugindo da norma padrão, que, inclusive, também é uma variação, a norma padrão. Né? Então, quando esse personagem aqui fala, percebam, olhem para a imagem. A gente está vendo um mexicano, né? A ideia do bigodinho, alguém lá de um latino. Quando a gente olha para ele é aquele típico americano que dirige a sua truck, sua caminhonete, bebe a sua cerveja. E aí, olha o que ele fala para ele. In no way y'all should be here if you don't speak English real good. Ele fala aqui, como que eu posso explicar para vocês? Com com variação muito peculiar da língua inglesa, que não é a norma padrão. E no conteúdo que ele diz, ele fala que de jeito nenhum que vocês deveriam estar aqui se vocês não falam inglês realmente bem, né? Não falam inglês bem. Por quê? Porque eles trazem todo o sotaque, né? Toda a carga
do espanhol para dentro do inglês, e aí eles acham que não sabem falar inglês por conta disso. Não aceitam a variação do inglês que eles falam. E aí o carinha responde, sure, may I suggest you avoid double negatives and don't forget to use an adverb. Então ele fala, claro, e aí ele fala de uma forma muito bem estruturada, de acordo com a norma culta da língua inglesa. Fala, claro, posso sugerir que você avoid, evite, que você evite usar negativas 2 vezes e não esqueça de usar um advérbio, porque aqui, quando ele fala real, era para ele ter falado really. Lembra da nossa aula de hoje? Really seria realmente, né? Seria um advérbio que ele deveria ter usado aí. Então, entenderam aí qual é a crítica que está acontecendo, né? Um americano que não fala o inglês padrão está julgando o estrangeiro por não falar o inglês correto, de acordo com ele, o inglês bom, de acordo com ele, e esse estrangeiro responde utilizando a forma padrão da língua, inclusive corrigindo o inglês do americano. Agora vamos ver o que isso evidencia, porque ele pede aqui, né? A linguagem utilizada pelos personagens na conversa em inglês evidencia a predominância da linguagem informal sobre a língua padrão. Não é a predominância porque, na verdade, a personagem não está usando a forma padrão, né? Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem? Pode ser. Aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares? Não, é o contrário, né? É a não aceitação desses regionalismos. Nenhum dos dois aceitou, né? A crítica não vai só para americano, não. O outro vai e corrige, né? Dizendo, não esqueça de usar o advérbio, enfim. Necessidade de estudo da inglesa por parte dos personagens? Não, porque esse personagem aqui falou perfeitamente bem, gente. Não quer dizer que é porque ele falou, enfim. Esqueçam o que eu falei. Ele não falou bem, ele falou dentro da norma culta, né? Facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos? Não. Está evidenciando a dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem, que é justamente a variação linguística que eu falei para vocês, certo? Não é porque alguém fala problema que ela não está falando o português corretamente. Ela está falando uma variação que não está de acordo com a norma culta. E aí, a depender de onde ela esteja falando isso, ela pode, claro, vir ter problemas, né? Na sala de aula, é pedido a vocês que vocês usem a norma padrão, mas isso não quer dizer que vocês devam levar isso para dentro de casa e forçar as mães e os pais de vocês a falarem dessa forma. Então, na verdade, isso aqui está fazendo realmente uma crítica sobre a dificuldade da gente reconhecer que existe diferentes usos da linguagem, que a gente pode falar a mesma coisa de diferentes formas, e que não existe só uma forma correta. Existe uma forma padrão adotada em determinados contextos da nossa sociedade. Ok? Finished. Perguntas? Nenhuma pergunta, professor. Bom, não sei se isso é bom, novamente. Eu queria que tivessem perguntado, para eu ter certeza que estão acompanhando. Mas é isso. Até quarta-feira, com as nossas últimas... Oi? Então, a Loslane respondeu antes do senhor resolver, ela já tinha respondido, aí deu certo a resposta dela. Loslane. Muito bem. Gostei. Hein, gente? Eu vou agora publicar lá no Google Classroom a chave de resposta da atividade da aula da sexta. E, por favor, agora façam as atividades das unidades. Deixa eu ver aqui quais são as unidades. Que foi a de hoje. 11, 12, 13, 14 e 15. Eu vou colocar lá as páginas para vocês. E aí, na quarta-feira, eu divulgo a chave de resposta dessas novas atividades, que trata sobre a referência pronominal, que são aqueles pronomes, né, que a gente viu,
os marcadores discursivos, os afixos, com os prefixos e sufixos, uma atividade específica sobre os sufixos ing e ad, e o grau de adjetivos e advérbios, que a gente viu agora no final, superlativo e comparativo, tanto de superioridade, inferioridade, quanto igualdade. E é isso. Na próxima aula a gente vai ver todas as formas verbais em língua inglesa. Presente, passado, presente contínuo, passado contínuo, enfim. Que aí a gente fecha a nossa quarta e última aula. Tudo certo? Tudo Gente, certo. muito Valeu. obrigado. Obrigado. E até a próxima. Uma ótima aula. Acredito que os alunos tenham aproveitado bastante. Até a próxima aula. Obrigado.